Fala, meu fisiologista da prática! Adonis Carnevale falando, seja bem-vindo a mais um encontro. Lembrando, nós estamos discutindo em relação aos testes que nós podemos aplicar na prática para identificar o VO2 máximo, ter o diagnóstico e também saber qual é o VO2 máximo, quais são os limiares metabólicos para que nós possamos prescrever o melhor treino, o treino mais específico para o teu aluno. Legal? Hoje nós vamos conhecer de maneira aprofundada o teste de Cooper. Legal? O teste de Cooper tem esse nome porque o Dr. Cooper foi um dos caras aí que fundou o Instituto Cooper, hoje muito famoso lá nos States. E o Cooper ele ficou muito famoso com a questão do aeróbio, do exercício aeróbio para auxiliar aí no que tange aí a aptidão cardiovascular. Então o Cooper, sabe aquela máxima que todo mundo já ouviu falar, da seguinte, vou sair para fazer um Cooper, vou fazer um Cooperzinho, vem do Cooper. Por quê? O Cooper, que é uma corridinha em leve ou moderada intensidade, ela serve, se ela está em leve ou moderada intensidade, ela automaticamente vai estar sendo suprida principalmente pela via aeróbia. Então nesse contexto, o Cooper ele pregava na década de 60, década de 70, que o exercício aeróbio ele era o exercício mais apropriado para que você melhorasse sua aptidão cardiovascular. Que hoje em dia isso está sendo muito quebrado, contudo o Cooper ficou trilhardário com essa história, beleza? Ele ficou trilhardário porque até hoje muitos médicos, a medicina, ela segue, às vezes muitos médicos, muitos professores de educação física seguem essa doutrina de que somente o exercício aeróbio auxilia o aumento da aptidão cardiovascular. E também porque o Cooper colocou há muito tempo a questão de que era o exercício mais seguro. Contudo, hoje em dia, nessa última década, o que saiu de estudos científicos, aí nossa literatura na nossa área, ela cresceu muito na área do treinamento, na área do exercício, na área do exercício e saúde, e comprovou-se cada vez mais aí de que o exercício de alta intensidade mostra e sugere-se ter muito mais benefícios do que o exercício de baixa e moderada intensidade, legal? Apesar do Cooper ter colocado esse grande ranço cultural, se eu posso chamar disso, dentro da área da saúde, do treinamento e da área cardiovascular, do exercício perante o sistema cardiovascular, ele criou um teste muito bacana e muito importante aí que nós vamos usar na nossa prática, que é o teste de Cooper, legal? O teste de Cooper, então, só introduzir essa aula, começando a falar um pouquinho do Cooper, porque ela é uma das grandes figuras aí dentro da nossa fisiologia mundial, uma das grandes figuras aí dentro da nossa área, a área do treinamento e a área do conhecimento em relação ao exercício físico, beleza? Até hoje, se você for viajar aí de repente para os Estados Unidos, você vai lá no Instituto Cooper, ele tem um próprio instituto lá nas Américas, beleza? Galera, teste de Cooper agora propriamente dito. O teste de Cooper ele é simples de aplicar. Você pode aplicar com uma pessoa ou você pode aplicar com um grupo de pessoas. Eu gosto bastante desse teste porque na prática, com um grupo de pessoas, ele é muito interessante e você consegue dar um diagnóstico fidedigno, um diagnóstico bacana com mais de uma pessoa de uma vez só. Beleza? Ou se de repente você tiver um ambiente de personal trainer, você também pode usar o teste de Cooper se você for em pista. Primeiro ponto então que é importante a gente falar e ressaltar sobre o teste. Ele é um teste de pista, cara. Em outras palavras, ele não é um teste para ser aplicado na esteira. Muita gente aplica o teste de Cooper na esteira e isso é um equívoco. Afinal de contas, quando ele foi mensurado, quando ele foi nivelado, foi um teste que foi protocolado em pista. Professor Adonis, isso quer dizer que a pista é só numa pista olímpica? Não, não é isso. Pista que a gente fala, eu estou falando de rua, chão, solo mesmo, não esteira. Porque a esteira vai dar diferença, você não vai ter um diagnóstico fidedigno, legal? Então, um teste de pista pode ser no parque, pode ser na pista de um clube que tenha na sua cidade, pode ser na pista olímpica, pode ser em volta do quarteirão. A única coisa que você precisa é de uma pista. Segundo ponto que você precisa no teste de Cooper é mensurar
a distância da pista. Em outras palavras, como assim, professor Adonis? Qual é a distância do meu quarteirão? Qual é a distância que tem aquela pistinha do parque? Qual é a distância que possui, por exemplo, a pista olímpica? Aí você vai ver que as pistas, elas possuem diferentes distâncias. Geralmente nós encontramos uma pista olímpica, por exemplo, 400 metros. Então uma pista olímpica, ela possui 400 metros, legal? Ah, Adonis, de repente eu não consigo, eu tenho só o quarteirão lá em volta da academia. Legal! Mensura com GPS o quarteirão, você tem aplicativos hoje para isso. Não vai me mensurar no passo, pelo amor de Deus. Não faz isso. Mensura no GPS, baixa o aplicativo, passa lá no quarteirão, ele vai contar a metragem que você percorreu, ok? Pode ser que varie entre 410, 370, 380, não tem problema. Galera, então, presta atenção na pista, por exemplo. A pista tem 400 metros, aqui eu vou pegar como exemplo. Novamente, a sua pode ter 380, 410, não tem problema. Guarda só a distância que você vai aplicar o teste. Perfeito? Então, o primeiro passo, ele é um teste direto para a pista. Ele é um teste que foi criado para você fazer na pista. Segundo ponto, você tem que saber a distância que ele vai percorrer. Perfeito? Novamente, é interessante que você faça uma volta circular. Então, muito melhor que seja uma volta circular, não um bate e volta. Perfeito? Perfeito? Então, de preferência, aplique esse teste sempre em voltas circulares. Deve ter um parque aí na sua cidade, ou mesmo um quarteirão, por exemplo, de maneira prática, aqui no centro de treinamento que a gente utiliza, nós utilizamos o quarteirão e os diagnósticos são muito bem-vindos, ok? Só tem um detalhe para saber e para identificar essa pista, a metragem dessa pista, perfeito? Galera, nesse contexto, uma vez que a gente sabe a pista, vamos para o protocolo. Como que funciona? O aluno vai correr durante 12 minutos o máximo de voltas na pista. No caso aqui, uma pista de 400 metros. Nós vamos pedir para o aluno percorrer o maior número de voltas durante 400 metros. Legal? O maior número de voltas de 400 metros durante 12 minutos. Perfeito? Nesse contexto, como que de maneira prática eu posso te auxiliar nesse teste? Ao invés de eu ficar com a câmera lá e o cara vai passar, você vai ver ele, ou acompanhar ele com o carro na câmera, não existe a possibilidade de gravação. Só que algo que é importante, o treinador está esperto durante o teste. É importante você mensurar a percepção de esforço durante o teste e é importante você mensurar, por exemplo, como que está a hiperventilação dele durante. Então, primeiro ponto, a cada volta que ele der, que ele vai te encontrar, se por exemplo for um quarteirão, ele só vai te encontrar a cada 400 metros. Você tem que, é interessante você alertá-lo do tempo que falta, ou seja, vai lá, ele deu uma volta, demorou 2 minutos. Vamos lá, fulano, ó, faltam agora 10 minutos, vamos lá, dá para acelerar. Sempre com motivação verbal, e ele continua correndo. E sempre tentando pegar esses dois parâmetros primordialmente, que é a percepção de esforço, ou seja, você vai chegar para ele lá, acompanhar ele correndo, não faça ele parar. Tá leve, moderado, pesado ou muito pesado? Ah, tá leve, tá moderado, legal, então aumenta. Por quê? A percepção de esforço vai ser muito importante no teste de Cooper, porque o teste de Cooper, geralmente, por ser apenas 12 minutos correndo, ele é um teste que ele é feito em qual intensidade? Nós já entendemos anteriormente isso. Ele é sempre feito no limiar de compensação respiratória. Então, geralmente é um teste que você tem que imprimir uma velocidade para que você possa, durante 12 minutos, atingir o maior número de voltas. Legal? Então, nesse contexto, é interessante você garantir que o aluno esteja com a percepção sempre de pesado. Por quê? 80% do VO2 máximo, 85%, que é o limiar de compensação respiratória, é uma sensação de pesado. E aí, você tem que ter a motivação verbal, bora, vamos, sempre. Por quê? Porque, primeiro ponto, ele vai pensar em desistir durante o teste, porque é um teste horrível. Por quê? Você está 12 minutos no limiar de compensação respiratória. Então, você tem que estar motivando sempre o teu aluno. Outro ponto importante,
A motivação verbal está comprovado cientificamente que ela aumenta em mais de 30% a performance de alunos, de atletas. Em outras palavras, é extremamente importante em todo o teste que você for aplicar, não só no que nós estamos vendo aqui, mas depois nós vamos ver os testes de força, é extremamente importante que você use a motivação verbal, não só em teste, mas também no seu dia a dia como professor, beleza? Nesse contexto, galera, o aluno está correndo lá, 12 minutos, você vai acompanhando ele, percepção de esforço e agora nós vamos entender a motivação verbal, importantíssimo fazer a motivação verbal com ele. Existem mais 2 parâmetros que são interessantes você mensurar com ele. O primeiro parâmetro principal, que eu acredito que você deve mensurar com ele, é a frequência cardíaca. Então, se existe a possibilidade, você vai lá, adquire um frequencímetro e você tira a frequência cardíaca dele. Para quê? Para cada volta você conseguir mensurar a progressão de crescimento da frequência cardíaca e também como ponto, por exemplo, para você saber se o coração desse aluno está respondendo de maneira adequada ao aumento da intensidade ou da manutenção nessa intensidade alta. É interessante que a frequência cardíaca ela chegue bem próxima da máxima, ou seja, vai ficar bem próxima da frequência cardíaca máxima. Contudo, é interessante que essa frequência máxima, depois que ela atinja uma porcentagem, por exemplo, de 20% abaixo da máxima, que ela não volte mais para valores menores, que ela não desça mais. Por quê? Isso quer dizer que o coração está se comportando de maneira adequada, que você não tem nenhum déficit cronotrópico, em outras palavras, que você não tem nenhum problema no que tange as batidas do coração. Legal? Então é interessantíssimo que você mensure a frequência cardíaca. Como, professor Adonis? A cada volta você vai perguntando para ele. Lembre-se, não deixe ele interromper a corrida. Então ele está chegando numa volta, você pergunta a frequência. Ele bate o olho, 185. Você marca, leve, moderado, pesado ou muito pesado. Ele vê, ele fala, pesado, legal, e a motivação verbal, bora, bora! Então é importante sempre a motivação verbal, você mensurar durante o teste a frequência cardíaca e a análise, a percepção de esforço subjetiva. Eu não gosto muito de usar a tabelinha, eu gosto de perguntar, porque a tabelinha, na minha concepção, o aluno, ele não sabe nem, às vezes, falar pra gente como ele está se sentindo. Ele não sabe o que é pesado, o que é moderado. Se é um aluno sedentário, por exemplo. Então, se você meter uma tabela para ele com 20 números, com 10 números, ele vai ficar em dúvida na hora e você não tem esse tempo. Então, você tem que deixar claro, tá leve, moderado, pesado ou muito pesado? Algo que você explica antes do teste. Ah, professor Adonis, que hora que nós vamos ver isso? Quando nós formos falar do teste crescente máximo na esteira, eu vou gravar para você desde o início até o fim do teste. Então você vai conseguir mensurar tudo, beleza? Você vai conseguir observar até o que fala antes para o aluno, durante, tudo mesmo. Legal? Galera, a partir do momento que acabaram os 12 minutos, eu gosto também, quando eu trabalho em grupos, eu gosto de mensurar com outra pessoa, porque a outra pessoa fica marcando quantos metros a pessoa terminou, legal? Então acabou os 12 minutos, vamos supor que essa pessoa deu 7 voltas e meia. 7 voltas e meia. Legal, professor Adonis. Aí você vai, ela terminou, quando ela termina o teste, você acalma ela, relaxa, pede para ela dar mais uma caminhada em volta do quarteirão ou em volta da pista, como relaxamento, para que o retorno venoso ele ainda continue de uma maneira adequada, para que aconteçam os ajustes cardiovasculares ou vasculares, para que vá retornando esse sangue, para que a frequência cardíaca vá diminuindo, enfim, questões aí de parâmetros vasculares, beleza? Então você peça para ele dar mais uma voltinha caminhando, você vai acompanhando ele, acompanha ele nessa voltinha. Nesse contexto, o que importa para nós? Ele deu 7 voltas e meia, perfeito? A partir do momento que ele deu 7 voltas e meia, o que é interessante nós sabermos? É o número de voltas? Não, professor Adonis. O importante é quantos metros máximo ele percorreu. Ou seja, 7 voltas e meia correspondem a quantos metros? 7 vezes 4, 32. 7 vezes 3, 21. Não, 7 vezes 4, 28. 7 vezes 4, 28, mais meia volta, que tem 200 metros, ele percorreu 3 quilômetros, tá? Então,
7 vezes 4, 32, 28. Então, se ele percorreu mais 200 metros, ele percorreu 3 quilômetros, ou seja, 3.000 metros. E aí, a gente tem uma fórmula para descobrir o VO2 máximo dos nossos alunos. Se ele fez 3.000 metros nesses 12 minutos, como que é a fórmula de Cooper? É a seguinte, metragem do teste menos 504 dividido por 45. Então, eu vou até pegar meu celular para a gente fazer essa conta. O que você vai colocar aqui? O que você vai transferir, meu fisiologista? Você vai colocar 3.000 metros menos 504. Adonis, por que 504? Não sei, isso é por causa do Cooper, é o protocolo dele, para achar o VO2 máximo, em ml quilograma minuto, dividido por 45. Vamos fazer a conta? Então vamos lá. Ele percorreu 7 voltas e meia, 3.000 metros. Ah, Adonis, ele percorreu 6 voltas. Você faz 6 voltas vezes a metragem da pista. 6 vezes 4, 24, 2.400 metros. Aí você joga nessa fórmula aqui. Metragem total, menos 504 dividido por 45. Então 3.000 menos 504 dividido por 45. Deu aqui 55 ml. E aí, professor Adonis, 55 o quê? 55 ml quilograma minuto. Perfeito? Legal, professor Adonis. 55 ml. Quanto que é isso em metros? Nós já aprendemos quanto que é isso em metros. Lembra? É só dividir por 3,5. Porque 1 metro é igual a 3,5. Se eu tenho 55 ml quilograma minuto, eu quero saber quantos metros tem dentro de 55 ml. Que vão ser 15,8 metros. Se você quiser arredondar, você pode arredondar para aproximadamente 16 metros. Ou seja, esse aluno aqui, independente do nível, se ele tiver 20 a 30 anos, se for um homem, por exemplo, é um aluno, o quê? Tem um diagnóstico qual? Qual é o diagnóstico que você daria para ele nesse teste de Cooper? Lembra? O homem, ele atinge entre 11 e 12 metros de VO2 máximo. Sedentário. Esse aqui está com quanto? Com 14, com 16. Então ele está aproximadamente 45% acima da média. Ou seja, o diagnóstico dele é bom. Um atleta treinado. Um aluno treinado. Outra coisa que é importante, a gente mensura. Qual que é o risco de doenças cardiovasculares, plurimetabólicas desse aluno? Muito baixo, muito baixo. Legal, galera? Então, nesse contexto, meus fisiologistas, nós abordamos o teste Cooper. Então, lembrando, primeira coisa, saiba que ele é feito em pista. Acha a metragem da pista e aí, durante 12 minutos, peça para ele dar o máximo de voltas nessa pista, legal? O mais importante não são as voltas. Durante o teste, lembre, frequência cardíaca, percepção de esforço para que ele esteja na proposta do teste, para que ele atinja o máximo mesmo. Isso é importante nós garantirmos. E a motivação verbal. Depois, você pega o número de voltas que ele deu e multiplica pela metragem da pista. Vai ter um número, em metros sempre. E aí a gente vai para a fórmula de Cooper, bem famosa. Metragem total menos 504 dividido por 45. Então a metragem total nossa, 3.000 metros. Menos 504 dividido por 45, a gente chegou em 55 ml e pouco. 55 ml é aproximadamente quilograma minutos. A gente tem entre 15 a 16 metros. 15,8 metros deu. Então a gente arredondou para 16 metros. Esse é um aluno com diagnóstico bom. Ele está quase um diagnóstico excelente, esse aluno, beleza? Legal, galera. Espero que você tenha entendido aí de maneira prática o teste Cooper. Lembrando, não é só pista, pode ser no parque, pode ser aplicado em volta do quarteirão. A única coisa que você precisa se pautar é no que tange a metragem da pista. Então nós temos que conhecer a metragem da pista, porque depois você vai precisar fazer o número de voltas vezes o quantos metros tem aquela pista percorrida. Legal? Galera, esse foi o teste de Cooper. Na nossa próxima aula nós vamos abordar um outro teste, cujo qual nós vamos poder analisar do início até o fim, o que falar antes, o que falar durante, o que falar depois, quais os aspectos que a gente pode, por exemplo, analisar durante o teste. Por que é tão importante analisar esses aspectos na prática, enfim.
que nós vamos falar um pouquinho de outro teste na prática. Esse é o teste de Cooper, um teste muito bem-vindo aí que os nossos alunos, se você for treinar o aluno num parque, se você for treinar ele numa pista, enfim, ou se de repente você estiver treinando um grupo de pessoas, eu creio ser um teste bem bacana e funciona muito para mim, pelo menos na prática. Espero que funcione para você também. Beleza, meu fisiologista? Esse é o Fisiologia na Prática. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima aula.